Fala pessoal, tudo certo? Final de semana aí batendo na porta e com ele, claro, Brasileirão e Cartola no ar. 25ª rodada já, é a 6ª rodada do retorno, tá passando rápido e olha, enfim chegou aquele dia. Passamos dos 100 pontos na rodada passada, na 24ª rodada. E passamos, olha, com sobra. Fizemos 121,70 pontos. E valorizamos quase 10 cartoletas, e temos quase 150 cartoletas no bolso agora. Uma rodada que quase tudo deu certo, só erramos no meio campo. Um não jogou e o outro acabou fazendo 0 pontos. Os demais em todas as posições mitadas, jogadores indo muito bem, então demorou um pouquinho para passarmos os 100 pontos, mas quando passamos, olha, foi assim para deixar para trás tudo que passou de errado. Então assim, vamos pensar agora na sequência do campeonato, ainda tem mais 14 rodadas, sábado agora começa a 25ª rodada. Então não vamos mais perder tempo e vamos logo para as dicas, né? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e também da KTO. Então vamos lá agora, e claro, começando sempre com o goleiro Hugo Souza do Corinthians. O Hugo está numa fase impressionante. São 31 defesas em 8 jogos no Brasileirão, ou seja, uma média de quase 4 defesas por jogo. E o Corinthians recebe o Flamengo brigando lá em cima, querendo a ponta da tabela, sonhando com o título, enquanto o Corinthians tenta sair da zona de rebaixamento. O que mostra que provavelmente o Hugo vai ser muito exigido. Com a defesa do Corinthians sofrendo jogo após jogo, o Hugo vem tendo muito trabalho e isso é muito bom para o Cartola. E quando ele consegue o SG, é mitada, é para passar de 8, 9, 10 pontos. Lembrando que o Flamengo vem marcando bastante gols, mas o jogo é em São Paulo. E o Hugo tem uma outra questão. É lei do ex, e lei do ex quentinha, porque o Hugo está emprestado pelo Flamengo ao Corinthians que vai exercer a compra do goleiro, então tá ali ó, a lei do ex realmente que saiu do forno pro cara mitar no Cartola. Então, por que não apostar num goleiro que vai ser muito exigido e de repente conseguir segurar o SG em casa? Então tá aí, Hugo Souza, a nossa dica pro goleiro. E agora na defesa vamos com Wagner Leonardo do Vitória. Vitória também lá embaixo, na zona de rebaixamento, tentando se recuperar no Brasileirão, mas o Wagner Leonardo é um cara que vem mostrando muito potencial ofensivo. Ele tem uma média de cerca de 1 desarme por jogo apenas, mas já marcou 3 gols pelo Vitória, sendo que ele é o cobrador oficial de pênalti do time e também é muito bom na bola aérea, e a bola aérea vem sendo um problema da defesa do Vasco. Vasco, que é o adversário do Vitória, jogo em Salvador, Vitória como mandante, vai para cima e claro, o Wagner Leonardo vai ser uma opção ofensiva realmente, com bola na área em cobranças de falta, escanteio, então quem sabe explorando essa falha do Vasco na marcação, de repente o Wagner Leonardo vai lá e deixa a marca dele, compensa o SG, lembrando que em 20 jogos, apenas 3 partidas ele saiu com SG, então não dá para contar muito com isso, mas fazendo um gol, 8 pontos e um desarme que é a média dele, 9 pontos e meio, 10 pontos, tá ótimo para o zagueiro. Então por isso a nossa dica é um zagueiro ofensivo, Wagner Leonardo do Vitória. Agora passando para o meio campo, vamos com Arias do Fluminense. O Arias voltou da Copa América e tá demais, tá sendo o jogador decisivo para o Fluminense. Depois que ele voltou, o Fluminense melhorou ofensivamente, o time se encontrou, tanto é que saiu da zona de rebaixamento, e no último jogo, por exemplo, com o Atlético Mineiro, mesmo fora de casa, o Arias passou dos 13 pontos. É um jogador que vem sendo muito bem exigido lá na frente, vem participando bastante. São apenas 2 gols e 1 assistência, mas é um jogador que não depende tanto dos scouts decisivos, né, de gol e assistência, para pontuar bem, porque é um jogador que é muito defensivo também. Ele tem vários desarmes, já passou dos 30 desarmes e, consequentemente, como vem buscar a bola e é muito marcado, sofre muitas faltas. Então consegue essa pontuação como um jogador defensivo e, claro, lá na frente finaliza bastante, chuta de fora da área, é o cobrador de pênalti do Fluminense, e o Fluminense que recebe o São Paulo cansado, né? Cansado no sentido de muitos jogos. São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro, agora logo para frente tem as quartas de final da Libertadores contra o Botafogo e tá ali brigando por uma vaga no G6. Então é um time que vem jogando muito mais, vem sentindo isso, o jogo é no Maracanã, então tem tudo para o Fluminense sair com uma boa vantagem nesse ponto. E aí, claro, o Arias vai aproveitar essa questão do cansaço físico do São Paulo. O Arias, que é um jogador de velocidade, joga pelos lados do campo, então aparece muito ali também, quem sabe com o cruzamento. O Arias, que é um cara que virou a referência do Fluminense nos últimos jogos, então por isso está no nosso time no meio campo. E lá na frente o atacante não podia ser outro, né? Hulk do Atlético Mineiro.
não tem muito o que falar do cara, né? Em 14 jogos no Brasileirão, são 7 gols e 3 assistências. É muito scout decisivo. O Hulk é aquele cara que a gente já falou, né? É jogador feito pro Cartola, porque abriu espaço ele tá finalizando. O Hulk chuta muito de fora da área, aparece como referência lá na frente, é cobrador de falta, é cobrador de pênalti, é o principal ponto de referência ofensiva do Galo. E mesmo jogando fora de casa, é um bom nome para essa rodada, que tá faltando atacantes nessa rodada de nomes expressivos. Muitos jogadores suspensos, machucados, dúvidas até pelo excesso de jogos, como a gente falou, o São Paulo vem jogando muito, e não é só São Paulo, muitos times dividindo atenções com outros campeonatos, e acaba tendo que poupar jogador no Brasileirão. Então, claro que o Hulk funciona muito melhor quando joga em Belo Horizonte com o Galo como mandante. Dos 10 gols em que ele participou, 9 foram com o Atlético Mineiro como mandante. Mas o Grêmio, nos últimos 5 jogos, em 4 sofreu gols. Então também essa questão, a zaga do Grêmio não é muito confiável, e o Hulk é aquele cara que tem a oportunidade, ele tá finalizando. De repente consegue aí uma bola parada, um chute de fora da área. O Hulk é aquele cara que, por exemplo, em 3 jogos, passou de 7 pontos jogando como visitante. Então tá aí a nossa dica de ofensiva Hulk do Atlético Mineiro. E para comandar essa equipe, pela primeira vez, nosso capitão não vai ser um atacante. A braçadeira vai para o William, lateral direito do Cruzeiro. O William é o melhor lateral disparado do Cartola 2024. Tem uma média superior a 8 pontos. E quando joga como mandante, essa média passa dos 10 pontos. E no domingo o Cruzeiro recebe o Lanterna Atlético Goianiense. O William é um cara que vem sendo muito bom defensivamente, como ofensivamente. Defensivamente porque tem uma média de cerca de 3 desarmes por jogo. E lá na frente é o cobrador de pênaltis do Cruzeiro, por exemplo. Ele já tem 3 gols e 4 assistências nesse Brasileirão. No último jogo, por exemplo, mesmo jogando fora de casa contra o Inter, passou dos 8 pontos. O William, lembrando que já teve mitadas de 17, 26 pontos nesse Cartola. Então, um jogo contra o Lanterna do campeonato e jogando em casa com um dos melhores jogadores desse Cartola, por que não mudar, variar um pouco e dar a abraçadeira para um jogador defensivo? De repente mantém o SG, faz um gol ali, alguns desarmes, o William pode passar dos 12, 13 pontos. Então tá aí a nossa sugestão, o William, lateral direito do Cruzeiro, com a abraçadeira no braço para ser o capitão da nossa equipe. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Que tristeza! Também vem do Cruzeiro, é o atacante Lautaro Dias. Lautaro não vem bem no Cartola, é verdade. Em 6 jogos, tem apenas 1 gol, 2 finalizações defendidas, ou seja, acertou a direção do gol apenas 3 vezes em 6 jogos. E por que estamos apostando nele então? Como falamos, o ataque para essa rodada está muito complicado, tirando ali o Hulk ou um outro jogador, talvez o Luiz Araújo do Flamengo, que seja um dos mais escalados, são poucos nomes que você confia e crava que vai bem no Cartola. E o Lautaro precisa desencantar pelo Cruzeiro. Como pega o Lanterna Atlético Goianiense, é um fator a mais. E lembrando que o Dragão, além de estar em baixa no Brasileirão, está em baixa defensivamente. Nos últimos 15 jogos do time na temporada, em 14 a defesa foi vazada. Então tá aí uma oportunidade, de repente, para o Lautaro, para o ataque do Cruzeiro, desencantar, melhorar desse campeonato. Uma hora ou outra o Lautaro vai ter que repetir o desempenho que ele tinha jogando Independente Del Valle do Equador, né, que foi onde ele despontou e chamou a atenção do Cruzeiro. Então, já que temos que variar um pouquinho aí e ter uma ousadia, vamos ousar lá na frente e apostar em Lautaro Dias do Cruzeiro. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 6h29 da tarde. E claro que até lá é sempre bom lembrar que 1, 2 ou até 3 mudanças no nosso time podem acontecer de acordo com os noticiários, com as escalações das equipes, mas a nossa base é essa aí. E é a última rodada de agosto. O mês está acabando, a rodada acaba só em setembro, mas como ela começa em agosto, ela ainda vale para esse mês, então presta atenção. E ainda dá tempo, embora seja a última rodada, de você entrar na nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, se inscreva e concorra aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba. E o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. O campeão no retorno, um kit mais modesto ali para compensar como foi bem na metade do campeonato. Já o campeão geral, aí é kit churrasco completo para a galera, com picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, né, o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga e também se inscreva aqui no canal.
dá o clique aí, dá o joinha para você receber as notificações quando tiver vídeo no ar. E, claro, comenta aí se você está gostando dos nossos vídeos, das nossas dicas e fala como é que você está indo no Cartola. A sua opinião é muito importante pra gente. Então, boa sorte nessa rodada, galera. Valeu!